Maria sentiu as pernas bambearem. Era a hora. Não havia volta. Ela respirou fundo, segurou firme a foto de Ana mentalmente e começou a caminhar. Quando ela apareceu do lado do palco, houve um murmúrio de confusão. Muitas pessoas a reconheciam. "É a faxineira", alguém sussurrou. "Por que a faxineira está subindo no palco?" Outros nem a reconheciam, porque nunca tinham realmente olhado para ela. Maria subiu os degraus devagar, segurando o corrimão. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegou ao topo e ficou ao lado de Carlos, sob as luzes fortes do palco, ela teve que controlar o impulso de cobrir o rosto. Centenas de olhos estavam fixos nela. "Essa é a Dona Maria", Carlos disse, sua voz ecoando pelo microfone. "Muitos de vocês a conhecem como a faxineira. Aquela que limpa os banheiros, as salas, os corredores. Aquela que chega às 6 da manhã e vai embora às 14 horas. Aquela que a maioria de vocês nunca realmente viu." As pessoas começaram a prestar mais atenção. Havia algo no tom de Carlos que indicava que isso não era uma convocação comum. Mas hoje, Carlos continuou. "Eu quero contar para vocês quem Dona Maria realmente é, a história dela. E o que ela significa para essa empresa." Ele se virou para Maria. "Com sua permissão, Dona Maria?" Maria assentiu, incapaz de falar. Sua garganta estava fechada de tanta emoção. Carlos gentilmente guiou ela para um banco que tinha no palco. "Senta aqui, você não precisa ficar de pé." Ela sentou, agradecida. Carlos voltou ao centro do palco. Há 20 anos, Maria não era faxineira. Ela era doutora Maria da Silva, doutora em Administração de Empresas pela USP, professora universitária numa das instituições mais prestigiadas de São Paulo, pesquisadora. Publicou dezenas de artigos em revistas científicas internacionais. Era palestrante requisitada em conferências ao redor do mundo. O silêncio no auditório era absoluto. Você poderia ouvir um alfinete cair. As pessoas olhavam para Maria com olhos arregalados, tentando processar a informação. A faxineira tinha doutorado? Como assim? "Mas então", Carlos continuou, sua voz ficando mais pesada. "A vida dela mudou drasticamente. Sua filha, uma menina de 15 anos, foi diagnosticada com câncer. Tumor cerebral. Agressivo. Algumas pessoas colocaram as mãos na boca. Outras começaram a ter lágrimas nos olhos. A história estava apenas começando, e já era dolorosa. Maria fez o que qualquer mãe faria. Vendeu tudo o que tinha para pagar o tratamento. Apartamento, carro, economias. Entrou em dívidas enormes. Mas valeu a pena. Porque o tratamento funcionou. Sua filha foi curada. Havia esperança no ar. Mas Carlos balançou a cabeça levemente. Mas 6 meses depois, sua filha estava voltando de uma festa. O motorista, um adolescente, tinha bebido. Perdeu o controle do carro. Bateu de frente com um caminhão. Lágrimas estavam descendo dos rostos de muitas pessoas na plateia agora. Elas sabiam onde aquilo ia dar. Sua filha ficou em coma por 47 dias. E então os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Maria teve que tomar a decisão mais difícil da vida dela. Teve que desligar os aparelhos que mantinham sua filha viva. Soluços podiam ser ouvidos pelo auditório. Até executivos duros estavam com os olhos marejados. Carlos estava claramente emocionado também, mas continuou. E quando sua filha morreu, Maria perdeu tudo. O trabalho, porque não conseguia mais entrar numa universidade sem ter crises de pânico. O dinheiro, porque tinha gastado tudo no tratamento. A vontade de viver, porque sua razão de existir tinha ido embora. Maria estava chorando agora, no palco, na frente de todos. Mas não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de libertação. De finalmente poder contar sua história. De finalmente ser vista. Foi nessa condição que Maria veio pedir emprego aqui há 15 anos, Carlos disse. Uma mulher de 43 anos, quebrada emocional e financeiramente, pedindo emprego como faxineira. E eu, sem saber de nada disso, contratei ela. Achei que estava fazendo uma boa ação. Mas a verdade é que ela estava fazendo uma boa ação por mim. Por essa empresa. Ele fez uma pausa dramática. Porque durante todos esses 15 anos, Maria não foi apenas uma faxineira. Ela foi a mentora secreta desta empresa. Ela deixava bilhetinhos anônimos com sugestões, estratégias, soluções para problemas complexos. Ela analisava relatórios financeiros enquanto limpava minha sala. Ela observava reuniões e depois me dava insights que mudavam completamente nossa direção. O auditório estava em choque.
As pessoas se entreolhavam, incrédulas. Carlos continuou. Muito do crescimento que tivemos, muitas das decisões estratégicas acertadas, muitos dos problemas que resolvemos eficientemente, tudo teve a contribuição de Maria. Nos bastidores, em silêncio, sem pedir nada em troca, apenas ajudando porque era quem ela era. Ele se virou para Maria. Eu ofereci várias vezes para ela assumir um cargo executivo. Sempre recusei, porque ela não estava pronta emocionalmente. Ela precisava se esconder. Precisava ser invisível para sobreviver. E eu respeitei isso. Carlos voltou a olhar para a plateia. Mas recentemente algo aconteceu que mudou tudo. Houve situações de abuso, de desrespeito, de humilhação contra funcionários. E Maria foi a primeira a ter coragem de denunciar, de escrever uma carta formal ao RH, de se posicionar, mesmo sabendo que poderia perder o emprego, mesmo sabendo que poderia sofrer retaliação. As pessoas começaram a sussurrar entre si. Alguns funcionários lembraram da carta anônima que tinha causado todo aquele rebuliço semanas atrás. Então tinha sido ela? E ontem, Carlos disse, Maria teve uma discussão com a pessoa que estava cometendo os abusos. E nessa discussão, ela foi chamada de apenas uma faxineira. Foi dito que ela não era nada, que nunca foi nada, que nunca seria nada, que ela era fracassada. A raiva era palpável no auditório agora. Como alguém ousava dizer isso? E sabe quem disse isso? Carlos perguntou. Fez uma pausa pesada. Minha própria filha. Houve um choque coletivo. Beatriz, a filha do CEO? Várias pessoas tinham presenciado ou ouvido sobre os comportamentos ruins dela, mas não tinham ideia de que tinha chegado a esse ponto. E por isso, Carlos disse firmemente, minha filha não trabalha mais aqui. Foi demitida ontem. Porque ninguém, e eu digo ninguém, está acima das regras. Nem minha filha, nem eu, ninguém. Aplausos começaram a surgir. Tímidos no começo, depois mais fortes. Logo, o auditório inteiro estava aplaudindo. Não necessariamente porque Beatriz foi demitida, mas porque a justiça foi feita. Porque os valores que Carlos sempre pregou foram realmente praticados. Quando os aplausos cessaram, Carlos caminhou até Maria. Estendeu a mão para ela. Dona Maria, por favor, levanta. Maria pegou a mão dele e se levantou tremendo. Carlos se virou para a plateia, ainda segurando a mão dela. Hoje, na frente de todos vocês, eu gostaria de fazer um anúncio oficial. Maria da Silva não é mais faxineira desta empresa. Houve um murmúrio. A partir de hoje, ela assume o cargo de conselheira estratégica sênior. Ela terá gabinete próprio, salário de executivo e a responsabilidade de nos guiar em decisões estratégicas importantes. O auditório explodiu. Mas desta vez não foram apenas aplausos. Foram gritos, assovios, pessoas se levantando. Era uma ovação de pé. Durou minutos. Maria estava chorando copiosamente agora, mas também sorrindo. Um sorriso genuíno que ela não dava há anos. Quando o barulho finalmente diminuiu, Carlos passou o microfone para Maria. Ela o segurou com as duas mãos, tremendo. Olhou para aquele mar de rostos. E pela primeira vez em 15 anos, ela falou. De verdade. Eu não sei por onde começar. Sua voz saiu fraca, mas o microfone captou perfeitamente. Durante 15 anos, eu fui invisível, por escolha própria, porque eu estava com medo de viver de novo, com medo de me conectar com pessoas e perder de novo, com medo de ser eu mesma. As lágrimas continuavam descendo, mas ela continuou. E ser invisível era seguro. Ninguém esperava nada de mim. Ninguém podia me machucar. Eu apenas existia, não vivia, apenas existia. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas nesses 15 anos eu vi coisas. Vi como as pessoas tratam aqueles que consideram inferiores. Vi gentileza inesperada de pessoas que ninguém nota. Vi crueldade gratuita de pessoas em posições de poder. E vi que invisibilidade não é proteção, é prisão. Muitas pessoas na plateia estavam chorando também agora. Não apenas pela história de Maria, mas porque estavam refletindo sobre seu próprio comportamento. Quantas vezes tinham tratado alguém como invisível? Quantas vezes tinham julgado alguém pela profissão? Minha filha Ana, Maria continuou, a voz embargada. Antes de morrer, me deixou uma carta. E nessa carta, ela me pediu para viver. Não apenas sobreviver, mas viver de verdade. E eu passei 15 anos falhando nisso.
Sobrevivendo, mas não vivendo. Ela olhou diretamente para a plateia. Mas hoje, graças a Carlos, graças a essa empresa, graças a todos vocês que estão aqui, eu estou fazendo uma escolha diferente. Eu escolho viver. Eu escolho ser vista. Eu escolho usar minha voz para fazer diferença. Os aplausos começaram de novo, mas Maria levantou a mão pedindo silêncio. Tinha mais a dizer. Mas eu quero que vocês aprendam algo com minha história. Algo importante. Nunca julguem uma pessoa pela profissão dela. Nunca tratem alguém como inferior porque ele limpa, serve, cuida. Porque você não sabe a história dessa pessoa. Não sabe as batalhas que ela já enfrentou. Não sabe os sonhos que ela teve. Não sabe nada. Ela fez uma pausa. O porteiro que você ignora todo dia pode ser um artista brilhante. A recepcionista que você trata mal pode estar lutando contra uma doença. O garçom que você desrespeita pode estar pagando a própria faculdade. Cada pessoa tem uma história. E todas essas histórias merecem respeito. Mais aplausos. Mas Maria continuou. E se você está em uma posição de poder, se você tem privilégios, use isso para elevar os outros. Não para empurrá-los para baixo. Use para ajudar. Para fazer diferença positiva. Porque no final, não é quanto dinheiro você ganha ou que cargo você tem que define quem você é. É como você trata as pessoas, especialmente aquelas que não podem fazer nada por você. Ela olhou para Carlos. Esse homem aqui me deu uma segunda chance. Me deu um emprego quando eu não tinha nada. Me tratou com respeito quando eu era invisível. Me apoiou quando eu precisava. E nunca pediu nada em troca. Isso é liderança. Isso é o tipo de pessoa que todos deveríamos aspirar ser. Carlos estava claramente emocionado, limpando os próprios olhos. Maria devolveu o olhar para a plateia. Então, obrigada. Obrigada a todos que nesses 15 anos me trataram com gentileza, que sorriram para mim nos corredores, que disseram bom dia, que me ofereceram café. Vocês nunca vão saber o quanto isso significou para mim, o quanto me manteve viva em dias difíceis. Ela fez uma última pausa. E para aqueles que nunca me viram, que passavam por mim como se eu fosse mobília, eu não guardo rancor, porque vocês não sabiam. Mas agora vocês sabem. E espero que, a partir de hoje, vocês vejam. Realmente vejam as pessoas ao seu redor, todas elas. Maria devolveu o microfone para Carlos, suas pernas finalmente cedendo. Ela sentou no banco de novo. E o auditório inteiro se levantou. A ovação foi ensurdecedora. Durou 5 minutos completos. Pessoas choravam, aplaudiam, gritavam apoio. Quando finalmente acalmou, Carlos fez alguns anúncios finais. Disse que todos os funcionários que tinham sido vítimas de abuso nos últimos meses receberiam suporte psicológico gratuito oferecido pela empresa. Disse que novos treinamentos sobre respeito e ética seriam implementados. E disse que qualquer futuro caso de abuso seria tratado com tolerância zero. Não importa quem fosse o infrator. A reunião terminou e as pessoas começaram a sair. Mas muitas se aproximaram do palco. Queriam falar com Maria, agradecer, pedir desculpas, abraçar. Foi uma fila de mais de 50 pessoas. Pedro, o garçom que Beatriz tinha humilhado, foi um dos primeiros. Ele estava chorando. Dona Maria, obrigado. Muito obrigado. Por me defender. Por defender todos nós. Maria o abraçou. Você não tem que agradecer, Pedro. Você merece respeito. Sempre mereceu. Josefa, a colega de limpeza de 60 anos que também tinha sido humilhada, veio em seguida. Ela abraçou Maria por um longo tempo, as duas chorando juntas. Você é minha heroína, Josefa sussurrou. Você nos deu voz. Executivos que nunca tinham olhado para Maria vieram pedir desculpas. Eu passei por você centenas de vezes e nunca disse oi. Me desculpe. Maria aceitava cada desculpa com graça. Não guardo rancor. Apenas espero que a partir de agora, vocês vejam. A fila continuou por quase 1 hora. E quando finalmente terminou, Maria estava exausta, mas feliz. Mais feliz do que tinha sido em 15 anos. Porque pela primeira vez desde que Ana tinha morrido, ela sentia que tinha um propósito de novo. Que tinha um significado. Que estava, de verdade, vivendo. Naquela noite, em seu apartamento pequeno, Maria pegou a foto de Ana. Olhou para aquele rosto lindo, aquele sorriso eterno. E sussurrou. Eu fiz, minha filha. Eu finalmente fiz. Eu estou vivendo por você. Espero que esteja orgulhosa. E teve a sensação
irracional, mas reconfortante, de que Ana estava sorrindo para ela, dizendo: "Eu sempre estive orgulhosa, mãe. Sempre." Os dias seguintes foram uma adaptação enorme para Maria. Ela ganhou um escritório no 12º andar, perto da sala de Carlos. Era espaçoso, bem iluminado, com uma vista linda da cidade. Tinha uma mesa grande, cadeira confortável, computador novo. Era tudo tão diferente do carrinho de limpeza que ela estava acostumada. Mas o mais difícil não foi a mudança física, foi a mudança social. De repente, Maria não era mais invisível. Todo mundo queria falar com ela, cumprimentá-la, pedir conselhos. Alguns por genuína admiração, outros porque agora ela tinha um cargo importante e eles queriam fazer networking. Maria teve que aprender a navegar esse novo mundo. Teve que aprender a confiar de novo, a se abrir, a criar conexões. E foi difícil, muito difícil. Porque durante 15 anos ela tinha se protegido através do isolamento. Agora tinha que fazer o oposto. Mas Carlos estava sempre lá para apoiá-la. Ele se tornou não apenas seu chefe, mas um verdadeiro amigo. Almoçavam juntos várias vezes por semana. Conversavam sobre negócios, mas também sobre vida. Ele contava sobre suas frustrações com Beatriz, sobre seu casamento complicado com Patrícia. Ela contava mais sobre Ana, sobre sua vida antes da tragédia. E Maria descobriu que ser vista não era tão assustador quanto ela pensava. Na verdade, tinha algo de libertador nisso. Ela não precisava mais carregar tudo sozinha. Tinha pessoas com quem dividir o peso. 3 meses depois de assumir o novo cargo, Maria estava numa reunião estratégica importante. Tinha 15 executivos na sala, discutindo uma possível expansão para o mercado internacional. As opiniões estavam divididas. Alguns achavam que era arriscado demais. Outros achavam que era a hora perfeita. Maria tinha ficado em silêncio durante a maior parte da reunião, apenas ouvindo. Até que Carlos se virou para ela. "Maria, qual sua opinião?" Todos os olhos se voltaram para ela. No passado, ela teria entrado em pânico. Mas agora, ela respirou fundo e falou com confiança. "Eu acho que vocês estão fazendo a pergunta errada", ela disse. "A questão não é se devemos expandir internacionalmente. É como devemos fazer isso. E para quais mercados?" Ela se levantou e foi até o quadro branco. Começou a desenhar um diagrama. "Se analisarmos pelos critérios certos..." E ela passou os próximos 20 minutos dando uma aula completa de estratégia de expansão internacional. Quando terminou, houve um silêncio. E então, um dos executivos mais antigos, um homem de 55 anos que estava na empresa desde o começo, disse: "Brilhante, simplesmente brilhante. Por que não pensamos nisso antes?" Outro executivo riu. "Porque não tínhamos a doutora Maria antes." A reunião terminou com todos concordando com a estratégia que Maria tinha proposto. E quando ela voltou para seu escritório, sentou na cadeira e sorriu. Não um sorriso pequeno e tímido, mas um sorriso largo, genuíno. Ela estava de volta. A doutora Maria estava de volta. Mas nem tudo eram flores. Patrícia, a esposa de Carlos e mãe de Beatriz, estava furiosa com toda a situação. Ela sentia que Maria tinha roubado a posição que deveria ser de Beatriz, que Carlos tinha escolhido uma estranha, em vez da própria filha. Patrícia começou a fazer fofocas. Nos círculos sociais de elite que frequentava, ela espalhava histórias sobre Maria, dizendo que ela era manipuladora, que tinha se aproveitado da bondade de Carlos, que tinha inventado uma história triste para ganhar pena. Era tudo mentira, claro, mas as mentiras se espalhavam rápido nesses círculos. Até que um dia, num evento de caridade que tanto Carlos quanto Patrícia estavam presentes, Maria também foi. Era a primeira vez que ela ia a um evento social desde que tinha assumido o novo cargo. Estava nervosa, mas Carlos tinha insistido que ela fosse. No evento, Maria estava conversando com um grupo de empresários quando Patrícia se aproximou. Tinha bebido alguns drinks a mais e estava sem filtro. "Ah, essa é a famosa Maria", ela disse, sua voz melosa, mas com veneno por baixo. "A faxineira que virou executiva. Que história interessante." As pessoas ao redor ficaram desconfortáveis. Patrícia continuou. "Deve ser muito conveniente ter uma história tão trágica, não é? Tão conveniente que meu marido tem um coração tão mole." Maria ficou tensa, mas manteve a compostura. "Com licença", ela disse, tentando se afastar, mas Patrícia a segurou pelo braço. "Não, espera. Eu só estou curiosa. Você realmente tinha um doutorado?"
Ou isso também faz parte da sua história inventada? O silêncio ao redor ficou constrangedor. Carlos, que estava do outro lado do salão, viu a cena e começou a caminhar rapidamente na direção delas. Maria olhou nos olhos de Patrícia e viu ali apenas dor. Dor de uma mãe que via a filha sendo substituída. Dor de uma mulher que se sentia ameaçada. E em vez de raiva, Maria sentiu pena. Patrícia, ela disse gentilmente, eu entendo sua dor. Entendo que você está protegendo sua filha. Mas atacar a mim não vai ajudar Beatriz, só vai machucá-la mais. Patrícia ficou surpresa com a gentileza na voz de Maria. Esperava um contra-ataque. Você não entende nada sobre ser mãe, ela disse, mas a voz dela tinha perdido o veneno. Você não tem filhos. Eu tive, Maria disse, a voz ficando mais firme. E eu a perdi. E essa dor nunca vai embora. Nunca. Então eu entendo, mais do que você imagina, o que é querer proteger um filho. Mas verdadeira proteção não é esconder os erros dele. É ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Carlos chegou nesse momento. Patrícia, vamos conversar lá fora. Ele tentou guiá-la para longe, mas ela se soltou. Não, eu quero ouvir. Ela diz que perdeu uma filha? Como? Maria respirou fundo. E ali, no meio daquele evento cheio de gente, ela contou. Resumidamente, mas contou. Sobre Ana, sobre o câncer, sobre o acidente, sobre a decisão de desligar os aparelhos. E quando terminou, Patrícia estava chorando. Não de raiva, mas de empatia. Eu sinto muito, Patrícia sussurrou. Eu não sabia. Eu achei que... Eu estava tão errada. Maria acenou. Está tudo bem. Você estava protegendo sua filha. Eu faria o mesmo no seu lugar. Naquela noite, algo mudou entre Maria e Patrícia. Não se tornaram amigas, exatamente. Mas chegaram a um entendimento. Um respeito mútuo. E Patrícia parou com as fofocas. Começou, inclusive, a defender Maria quando ouvia alguém falando mal dela. Quanto a Beatriz, os primeiros meses na ONG foram brutais. Ela tinha que trabalhar de verdade, acordar cedo, fazer tarefas simples, lidar com pessoas que tinham muito menos recursos que ela, mas eram infinitamente mais gratas. Foi um choque de realidade gigantesco. Ela reclamava constantemente para os pais. Dizia que era humilhante, que ela não merecia aquilo, que já tinha aprendido a lição. Mas Carlos foi firme. 6 meses. No mínimo, sem exceções. E algo começou a acontecer. Lentamente. Quase imperceptivelmente. Beatriz começou a mudar. Ela começou a ver as pessoas de verdade. Conheceu uma mulher de 50 anos que trabalhava 14 horas por dia para sustentar 3 filhos sozinha. Conheceu um senhor de 70 anos que ainda trabalhava porque a aposentadoria não era suficiente. Conheceu crianças que tinham tão pouco, mas sorriam tanto. E ela começou a sentir vergonha. Vergonha de como tinha se comportado. De como tinha tratado as pessoas. De quantos privilégios tinha e como tinha desperdiçado todos eles sendo uma pessoa horrível. Depois de 4 meses na ONG, Beatriz pediu para falar com o pai. Eles se encontraram num café. Ela estava diferente. Mais magra, porque estava trabalhando fisicamente. Menos maquiagem. Roupas mais simples. Mas principalmente havia algo diferente nos olhos dela. Uma humildade que nunca tinha estado lá antes. Pai, ela começou, a voz trêmula. Eu preciso te pedir desculpas. E preciso pedir desculpas para Dona Maria também. Eu fui horrível, cruel, arrogante. E não tenho desculpa. Nenhuma. Carlos ouviu em silêncio. Eu passei esses meses conhecendo pessoas incríveis. Beatriz continuou. Pessoas que têm tão pouco, mas dão tanto. E percebi que eu tinha tudo e não dava nada. Só tirava, só machucava. Eu era um parasita. As lágrimas começaram a descer. E eu penso em Dona Maria, no que ela perdeu, no que ela passou. E mesmo assim, ela ajudou a empresa durante 15 anos sem pedir nada em troca. E eu tinha tudo e só fui cruel. Ela olhou para o pai. Como você consegue ainda me amar? Carlos segurou a mão da filha. Porque você é minha filha. Eu sempre vou te amar. Mas amar não significa concordar com tudo o que você faz. E eu não concordava com quem você era. Mas agora... Ele sorriu através das lágrimas. Agora eu estou começando a ver a pessoa que você pode ser. E estou orgulhoso. Eles conversaram por horas. E no final, Beatriz pediu algo inesperado. Eu quero ficar mais tempo na ONG.
Não porque você está mandando, mas porque eu quero. Eu quero continuar aprendendo, continuar ajudando. E quando eu realmente estiver pronta, se um dia você achar que eu mereço, eu gostaria de trabalhar na empresa de novo. Mas começando de baixo, como deveria ter sido desde o começo. Carlos concordou. E naquela noite, ele ligou para Maria e contou tudo. Maria ficou feliz, genuinamente feliz, porque ela não queria vingança, queria crescimento, queria que as pessoas se tornassem melhores. E parecia que Beatriz estava no caminho certo. 1 ano se passou desde que Maria tinha assumido oficialmente o cargo de conselheira estratégica. E muita coisa tinha mudado. A empresa tinha crescido 40%, em grande parte devido às estratégias que Maria implementou. O ambiente de trabalho tinha melhorado drasticamente, com políticas mais claras sobre respeito e ética. E Maria? Maria tinha florescido. Ela ainda tinha dias difíceis, dias em que a saudade de Ana era esmagadora. Mas agora ela tinha um propósito. Tinha amigos. Tinha uma vida. Ela tinha saído para jantar com colegas de trabalho. Tinha ido ao cinema. Tinha até começado a dar palestras em universidades sobre sua história, sobre recomeço, sobre resiliência. Num desses dias difíceis, aniversário de morte de Ana, Maria estava no escritório olhando pela janela quando Carlos entrou. Ele sabia que dia era. "Como você está?" ele perguntou gentilmente. Maria deu um sorriso triste. Doendo, mas viva. Pela primeira vez em 16 anos. Doendo, mas viva. Carlos se sentou ao lado dela. "Ana estaria orgulhosa de você. Do que você se tornou. Do que você construiu." "Eu espero que sim," Maria disse. "Eu tento honrar a memória dela. Tento viver do jeito que ela teria querido que eu vivesse." Ela olhou para Carlos. "E obrigada, por tudo. Por ter me dado aquele emprego há 15 anos. Por ter respeitado meu tempo. Por ter me dado essa segunda chance." Carlos balançou a cabeça. "Não, obrigado a você. Por ter confiado em mim. Por ter compartilhado sua história. Por ter ensinado para todos nós o que realmente importa." Eles ficaram ali, em silêncio confortável, apenas apreciando a amizade que tinham construído. E assim essa história chega ao fim. Mas não é realmente um fim, é um começo. O começo de Maria vivendo de verdade. O começo de Beatriz se tornando uma pessoa melhor. O começo de uma empresa que realmente valoriza todas as pessoas, não apenas as que estão no topo. Porque no final, essa história nos ensina algo fundamental. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca trate alguém como inferior por causa da profissão. Nunca assuma que sabe a história de alguém só porque você vê onde ela está hoje. Porque cada pessoa tem uma jornada. Cada pessoa tem batalhas que você não vê. E cada pessoa merece respeito e dignidade. A simples faxineira pode ser uma doutora disfarçada. O porteiro pode ser um poeta. A recepcionista pode ser uma artista. Você nunca sabe. Então trate todos com gentileza. Trate todos com respeito. Porque no fim, é isso que nos torna verdadeiramente humanos. E se você está passando por um momento difícil, se você perdeu tudo e está tentando recomeçar, lembre-se, você não é definido pelo seu pior momento. Você não é definido pelo que você perdeu. Você é definido por como você se levanta depois de cair. Por como você continua, mesmo quando parece impossível. Por como você escolhe viver, não apenas sobreviver. Ela limpava os banheiros da empresa há 15 anos. Todos os dias, 6 da manhã, ela chegava antes de todo mundo. Esfregava o chão, limpava as mesas, esvaziava o lixo. E ninguém sabia seu nome. Chamavam ela de a faxineira. Só isso. A faxineira. Até o dia em que a filha do CEO entrou naquela empresa como estagiária. Uma menina mimada, arrogante, cheia de si. E na primeira semana, ela fez algo que mudou tudo. Ela humilhou a faxineira na frente de 50 funcionários. Chamou ela de burra, incompetente, de apenas uma faxineira que nunca seria nada na vida. O que aconteceu 10 minutos depois foi épico. O CEO, o próprio dono da empresa, parou a reunião mais importante do ano. Chamou todos os executivos, diretores, gerentes, mais de 200 pessoas no auditório principal, e revelou quem aquela simples faxineira realmente era. O que saiu da boca dele deixou a filha dele destruída, a empresa em choque, e aquela faxineira em lágrimas. Mas não lágrimas de dor, lágrimas de libertação, porque durante 15 anos ela escondeu quem realmente era. E finalmente, a verdade veio à tona.
Fica até o final porque essa história vai te fazer repensar como você trata as pessoas ao seu redor. Vai te mostrar que nunca, nunca mesmo, subestime alguém pela profissão. E vai te ensinar que algumas pessoas têm histórias tão profundas, tão intensas, que você nem imagina. Vamos lá! Essa história aconteceu há 2 anos, numa empresa gigantesca de tecnologia em São Paulo. Uma dessas empresas modernas, com aqueles escritórios cheios de sofás coloridos, videogame na sala de descanso, comida grátis. Sabe essas empresas que parecem legais por fora? Pois é, por dentro tinha muito mais coisa rolando do que todo mundo imaginava. E no centro dessa história está uma mulher de 58 anos chamada Maria. Maria da Silva. Um nome simples, comum, que passa despercebido. Exatamente como ela passou despercebida por 15 anos. Dona Maria, como alguns poucos funcionários mais velhos a chamavam, começava o expediente às 6 da manhã. Quando ela chegava, o prédio ainda estava vazio. Só os seguranças noturnos estavam lá. Ela entrava pela porta lateral, aquela que os funcionários de limpeza usam, pegava seu carrinho com produtos e começava o dia. Sempre a mesma rotina. Primeiro, limpava os banheiros do térreo. Depois subia para os andares de cima. Limpava as salas de reunião, as mesas dos executivos, os corredores. Ela tinha um jeito meticuloso de limpar. Cada canto brilhava quando ela terminava. Cada superfície ficava impecável. Mas o mais impressionante não era a limpeza em si. Era a forma como ela fazia. Dona Maria tinha um cuidado especial com cada detalhe. Se via uma planta murcha, regava. Se via um quadro torto na parede, consertava. Se via que alguém tinha esquecido algo importante na mesa, deixava um bilhetinho. Cuidado para não esquecer isso aqui. M. Mesmo assim, ninguém realmente notava ela. Sabe aquela coisa de que algumas pessoas são invisíveis na sociedade? Pois é, Dona Maria era invisível. As pessoas passavam por ela no corredor e nem cumprimentavam. Deixavam sujeira nas mesas e nem se importavam que ela teria que limpar. Alguns nem sabiam que ela existia. Mas tinha algo sobre Dona Maria que ninguém sabia. Algo que ela guardava há 15 anos. Um segredo tão grande, tão profundo, que mudava completamente quem ela era. E esse segredo estava prestes a explodir da forma mais inesperada possível. Dona Maria não tinha sempre sido faxineira. Na verdade, há 20 anos atrás, ela era uma pessoa completamente diferente. Ela tinha um nome diferente, bem, não exatamente diferente, mas ela era tratada diferente. Ela tinha respeito, tinha reconhecimento, tinha uma vida que ela amava. Mas a vida tem dessas. Às vezes você está no topo e, de repente, tudo desmorona. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. 20 anos atrás, Maria era professora universitária, doutora em administração de empresas pela USP. Ela dava aulas na melhor universidade particular de São Paulo, publicava artigos científicos, era palestrante requisitada, tinha uma vida confortável, um apartamento bonito, um carro, viajava, tinha amigos no meio acadêmico. Mas mais importante que tudo isso, ela tinha uma filha. Uma menina linda, esperta, cheia de vida, chamada Ana. Ana tinha 15 anos e era o orgulho da vida de Maria. Tirava notas excelentes, queria ser médica, tocava piano. Era uma menina brilhante. Maria era mãe solo. O pai de Ana tinha ido embora quando ela era bebê. Nunca mais deu as caras. Então era só Maria e Ana contra o mundo. E elas eram felizes. Muito felizes. Até que um dia, tudo mudou. Ana começou a sentir dores de cabeça. Dores fortes, constantes. Maria levou no médico, fez exames. A princípio, acharam que era estresse da escola, da adolescência. Receitaram analgésicos e mandaram ela descansar. Mas as dores pioraram. Ana começou a ter tonturas. Desmaiou na escola uma vez. Maria correu com ela para o hospital. Mais exames, ressonância, tomografia. E então veio o diagnóstico que destruiu o mundo de Maria. Tumor cerebral. Não era benigno, era câncer. Agressivo. E já estava avançado. Os médicos foram diretos. Ana precisava de tratamento imediato. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Seria longo, caro, difícil. Mas havia chances de cura. Chances boas, se começassem rápido. Maria tinha plano de saúde, claro. Mas o plano se recusou a cobrir o tratamento. Alegaram que era procedimento experimental, que não estava na cobertura. 1000 desculpas burocráticas. Maria tentou de tudo. Entrou na justiça, fez denúncias. Mas a justiça era lenta, e Ana não tinha tempo.
Então Maria fez o que qualquer mãe faria. Vendeu tudo. Vendeu o apartamento, o carro, as joias, os móveis. Tudo. Pegou todo o dinheiro que tinha na poupança. Pegou empréstimos. Entrou em dívidas enormes. Porque salvar a filha valia mais que qualquer coisa no mundo. O tratamento começou. E funcionou. Ana respondeu bem à quimioterapia. O tumor diminuiu. A cirurgia foi bem sucedida. Depois de 1 ano de tratamento intensivo, Ana estava em remissão. O câncer tinha ido embora. Maria estava exausta, financeiramente destruída, mas feliz. Sua filha estava viva. Estava curada. Valia cada centavo, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada. Mas a vida não tinha terminado de testar Maria. 6 meses depois do fim do tratamento, Ana estava voltando de uma festa de aniversário de uma amiga. Era uma noite de sábado, 23 Ers. Maria estava em casa esperando, como sempre fazia. Ana tinha prometido chegar à meia-noite. Meia-noite passou. Maria ligou. Não atendeu. Ligou de novo. Direto para uma caixa postal. Maria começou a ficar preocupada. Ligou para os pais da amiga onde foi a festa. Eles disseram que Ana tinha saído de lá às 22h30, no carro de um amigo que ia deixá-la em casa. Maria começou a ligar para todos os amigos de Ana. Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém atendia. A preocupação virou pânico. Maria pegou um táxi e começou a rodar pelas ruas procurando. Às 2 da manhã, a polícia ligou. Havia acontecido um acidente. O carro onde Ana estava tinha batido de frente com um caminhão. O motorista, um menino de 18 anos, amigo de Ana, tinha bebido. Tinha perdido o controle do veículo. Ele morreu na hora. E Ana estava em coma. No hospital, em estado grave. Maria correu para o hospital. Quando chegou, os médicos foram claros. O quadro era crítico. Ana tinha traumatismo craniano severo. Estava com aparelhos mantendo ela viva. As chances de recuperação eram mínimas. Maria ficou do lado da filha por 47 dias. 47 dias sem sair do hospital. Sem tomar banho direito. Sem comer direito. Apenas sentada ao lado da cama, segurando a mão de Ana, rezando, implorando para ela acordar. Mas Ana nunca acordou. No 48º dia, os médicos chamaram Maria. Disseram que não havia mais atividade cerebral. Que Ana estava clinicamente morta. Que os aparelhos estavam apenas mantendo o corpo funcionando, mas ela já tinha ido. Pediram para Maria tomar a decisão mais difícil da vida dela: desligar os aparelhos. Maria segurou a mão da filha pela última vez. Beijou a testa dela. Sussurrou, "Eu te amo", no ouvido dela. E deu permissão. Quando os aparelhos foram desligados, Maria sentiu como se tivesse morrido junto. Porque uma parte dela morreu naquele dia. A parte que sorria, que tinha esperança, que acreditava em finais felizes. O funeral foi pequeno. Maria não tinha mais dinheiro para nada. Alguns colegas de trabalho foram, alguns amigos. Mas a dor era dela. Só dela. Aquela dor de enterrar um filho. A pior dor que existe. E depois do funeral, Maria voltou para casa. Só que ela não tinha mais casa. Tinha vendido tudo para pagar o tratamento de Ana. Estava morando num quartinho alugado, minúsculo, num bairro distante. E as dívidas começaram a chegar. Porque ela tinha pegado empréstimos enormes. E agora tinha que pagar. Mas como? Ela não conseguia mais trabalhar como professora. Não conseguia nem sair da cama. A depressão tinha tomado conta dela completamente. Ela foi demitida da universidade depois de 3 meses sem aparecer. Perdeu tudo. O emprego, a reputação, os contatos. Estava completamente sozinha, quebrada financeiramente e emocionalmente. Foi nessa época que Maria pensou em desistir. De tudo. Da vida. Ela não via mais sentido em nada. A filha, que era sua razão de viver, tinha ido embora. Não havia mais nada. Ela olhava para o frasco de remédios na mesinha de cabeceira e pensava como seria fácil. Como seria simples acabar com aquela dor insuportável que machucava cada célula do seu corpo. Até que um dia, ela recebeu uma carta. Uma carta escrita pela própria Ana, que ela tinha deixado com uma amiga para entregar para Maria caso algo acontecesse com ela. Ana tinha escrito aquela carta durante o tratamento do câncer, como um testamento emocional. A amiga, que tinha encontrado a carta entre os pertences de Ana, finalmente teve coragem de entregá-la. Maria abriu com as mãos tremendo, e quando começou a ler, desabou em lágrimas. Na carta, Ana dizia: "Mãe, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aí. E eu sei que você deve estar destruída. Eu sei que deve estar pensando em desistir de tudo.
Mas por favor, não desista. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você me ensinou a lutar. Você me ensinou a nunca desistir. E agora eu preciso que você faça isso por você mesma. Viva por mim, mãe. Viva a vida que eu não pude viver. Sorria. Trabalhe. Ajude pessoas. Seja feliz. Porque eu vou estar sempre com você, em cada momento. E eu quero olhar lá de cima e ver você vivendo, não apenas sobrevivendo. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. E vou te amar para sempre. Obrigada por ser a melhor mãe do universo. Maria chorou por horas segurando aquela carta. Leu e releu dezenas de vezes. E então tomou uma decisão. Ela ia viver. Não porque queria, mas porque Ana tinha pedido. E ela não podia decepcionar a filha, nem mesmo na morte. Ana tinha lutado tanto pela vida. Tinha enfrentado câncer, quimioterapia, cirurgias. E no final, quando estava curada, quando tinha toda uma vida pela frente, um acidente estúpido tinha tirado tudo. Mas Ana tinha lutado. E agora Maria precisava lutar também. Mas viver era difícil. Muito difícil. Maria não conseguia mais voltar para a área acadêmica. Apenas entrar numa universidade lhe dava crises de pânico. Tudo lembrava Ana. Os corredores cheios de estudantes jovens, as salas de aula, os livros, as discussões intelectuais. Tudo. Cada pequeno detalhe era como uma facada no peito. Então ela começou a procurar outro tipo de trabalho. Qualquer trabalho. Ela precisava pagar as dívidas que estavam se acumulando. Os bancos ligavam todos os dias cobrando. As cartas de cobrança enchiam sua caixa de correio. Ela estava prestes a perder até aquele quartinho minúsculo onde morava. Maria mandou currículos para centenas de vagas. Recepcionista, atendente, vendedora, qualquer coisa. Mas ninguém a chamava. Ela tinha 43 anos. Estava com depressão visível no rosto. Tinha um grande buraco no currículo dos últimos meses. As empresas queriam gente jovem, animada, sem problemas. E ela era o oposto disso. Depois de 3 meses procurando sem sucesso, Maria estava desesperada. O dinheiro tinha acabado completamente. Ela não tinha nem para comer direito. Estava vivendo de pão e água. Tinha emagrecido tanto que suas roupas ficavam largas no corpo. Foi então que ela viu um anúncio num poste na rua. Precisa-se de faxineira. Empresa de tecnologia. Não precisa experiência. Tratar com Carlos. E tinha um telefone. Maria olhou para aquele papel por um longo tempo. Faxineira. Ela, que tinha doutorado, que tinha dado aulas para centenas de alunos, que tinha publicado artigos em revistas internacionais, ia trabalhar como faxineira. A humilhação pesava. O orgulho ferido gritava dentro dela. Mas a necessidade gritava mais alto. Ela ligou. Do outro lado, atendeu um homem jovem, com voz animada. Alô? Maria hesitou. Oi, eu vi o anúncio. Sobre a vaga de faxineira. Ah, que bom. Pode vir aqui amanhã para conversar? Endereço é... E ele passou o endereço. No dia seguinte, Maria se arrumou o melhor que pôde. Colocou a roupa menos amassada que tinha, passou um batom velho, tentou esconder as olheiras com um pouco de base. Pegou 2 ônibus até chegar ao endereço. Era um prédio comercial no centro, não muito grande, mas bem cuidado. Ela subiu até o 4º andar onde ficava a empresa. A porta tinha uma plaquinha moderna. Tech Solutions, soluções inteligentes. Ela respirou fundo e entrou. A recepção era pequena, mas arrumada. Tinha um sofá colorido, algumas plantas, pôsteres na parede com frases motivacionais. Uma moça jovem, de uns 20 anos, estava na recepção. Ela olhou para Maria e sorriu. Posso ajudar? Eu vim falar sobre a vaga de faxineira, Maria disse, tentando manter a voz firme. Ah, sim! Espera só um momento. A moça pegou o telefone. Carlos, chegou a moça da vaga de faxineira. Ela escutou algo e desligou. Ele já vem te atender. Maria sentou no sofá e esperou. Olhou ao redor. A empresa parecia jovem, dinâmica. Tinha uns 30 funcionários, ela estimou, pelo tamanho do espaço. Todos jovens, na frente de computadores, conversando, trabalhando. Oi! Uma voz animada a tirou dos pensamentos. Maria olhou e viu um rapaz de uns 28 anos. Calça jeans, camiseta de banda, tênis. Cabelo meio bagunçado, óculos de armação grossa. Ele sorria largamente e estendia a mão. Você deve ser a candidata. Eu sou o Carlos, dono da empresa. Maria levantou e apertou a mão dele. Ficou surpresa. Ele era o dono?
parecia tão jovem, tão informal. Maria. Prazer. Prazer, Maria. Vem, vamos conversar na minha sala. Eles entraram numa salinha pequena, com uma mesa cheia de papéis, 2 computadores, pilhas de livros. Carlos sentou numa cadeira giratória e indicou outra para Maria. Então, Maria, você tem experiência com limpeza? Maria respirou fundo. Não profissionalmente, mas eu cuidei da minha casa por muitos anos, então sei limpar bem. Ela decidiu ser honesta. Não tinha energia para inventar histórias. Carlos assentiu. Justo. E por que você quer esse emprego? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais para ser dita. Maria olhou para aquele rapaz jovem, com seu sorriso sincero, seus olhos curiosos, e decidiu dizer a verdade. Pelo menos parte dela. Porque eu preciso recomeçar minha vida, e esse é o começo. Carlos ficou em silêncio por um momento. Estudou o rosto dela, e Maria teve a impressão de que ele viu muito mais do que ela tinha dito. Viu a dor, a perda, o cansaço. Mas ele não perguntou mais nada. Apenas sorriu gentilmente e disse: Você está contratada. Pode começar segunda-feira? Maria sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Sim, obrigada. O horário é das 6 às 14 horas. Salário mínimo mais vale transporte. Tudo bem? Maria acenou. Qualquer coisa era melhor que nada. E pode me chamar só de Carlos, sem esse negócio de senhor. Eu tenho 28 anos, sou muito novo para ser senhor de alguém. Ele riu. Maria sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. Tudo bem, Carlos. Até segunda, então. E assim começou a nova vida de Maria. Na segunda-feira, ela chegou às 5h50. Não queria se atrasar no primeiro dia. Carlos já estava lá. Ela se surpreendeu. Caramba, você é pontual. Gostei. Ele mostrou onde ficavam os produtos de limpeza, o carrinho, explicou a rotina. Qualquer coisa pode me chamar. Ah, e tem café fresco na copa sempre. Fique à vontade. Maria começou o trabalho. E nos primeiros dias foi estranho, difícil. Humilhante às vezes quando ela se via de joelhos esfregando o chão de um banheiro. Ela, que tinha dado palestras internacionais, estava ali, com as mãos na água suja, limpando a sujeira dos outros. Mas aos poucos, ela encontrou uma certa paz naquilo. Porque quando limpava, sua mente ficava ocupada. Não pensava em Ana, não pensava no acidente, não pensava em tudo o que tinha perdido. Só pensava na próxima superfície para limpar, no próximo cômodo para organizar. Era mecânico, simples. E havia algo de reconfortante na simplicidade. Os funcionários, na maioria, nem notavam sua presença. Ela chegava cedo, quando poucos estavam lá. E os que estavam geralmente estavam focados em seus computadores, em suas tarefas. Alguns cumprimentavam com um aceno distraído. Outros nem isso. Mas Carlos sempre a cumprimentava. Sempre perguntava se estava tudo bem. Às vezes trazia café para ela. Maria, prova esse café novo que comprei. Diz se você gosta. E ficava ali, esperando a opinião dela, como se realmente importasse. Ele tratava ela como pessoa, não como função. E isso significava mais para Maria do que ele poderia imaginar. Passou 1 mês, depois 2, 3. Maria foi se acostumando com a rotina. Acordava às 5, pegava o ônibus, chegava na empresa, limpava até às 14 horas, voltava para casa, comia algo simples, dormia e recomeçava no dia seguinte. Não era uma vida emocionante, mas era uma vida. E depois de tudo que tinha passado, apenas estar viva já era suficiente. Mas algo começou a acontecer que nem ela esperava. Por estar lá tão cedo, por ser invisível, Maria começou a ouvir coisas. Conversas de reuniões que aconteciam nas salas que ela limpava. Discussões sobre estratégias de negócio nos corredores. Problemas que a empresa enfrentava, desafios, oportunidades. E algo dentro dela, algo que tinha ficado adormecido durante meses, começou a despertar. Seu cérebro, aquele cérebro brilhante que tinha sido treinado por anos na academia, começou automaticamente a analisar, a processar, a encontrar soluções. Ela ouvia sobre um problema de logística que estava atrasando entregas e imediatamente pensava em 3 soluções possíveis. Ouvia sobre dificuldades em reter clientes e pensava em estratégias de fidelização. Ouvia sobre conflitos na equipe e pensava em dinâmicas de grupo que poderiam ajudar.
No começo, ela tentava ignorar esses pensamentos. Não era problema dela. Ela era só a faxineira. Não tinha que se meter. Mas os pensamentos insistiam. As soluções apareciam claras na mente dela, pedindo para serem compartilhadas. Até que um dia, ela não aguentou. Estava limpando a mesa de Carlos de madrugada, como fazia todo dia. Tinha um relatório aberto no computador dele. Ela não queria ler, mas seus olhos caíram nas palavras. Era sobre um problema com um fornecedor que estava cobrando muito caro e entregando com qualidade ruim. Maria terminou de limpar. Foi embora. Mas durante todo o dia, aquilo ficou na cabeça dela. Ela sabia a solução. Conhecia 3 fornecedores alternativos que seriam perfeitos. Tinha estudado gestão de fornecedores no doutorado, tinha dado aulas sobre isso. No dia seguinte, antes de ir embora, ela fez algo impulsivo. Pegou um papel e uma caneta. Escreveu rapidamente 3 nomes de fornecedores, com uma breve explicação de por que cada um seria melhor. Dobrou o papel e deixou na mesa de Carlos, sem assinatura. Quando Carlos chegou e viu o papel, ficou confuso. Leu. Pesquisou os fornecedores. E eram bons. Muito bons. Melhores e mais baratos que o atual. Ele ficou intrigado. Quem tinha deixado aquilo ali? Perguntou para os funcionários. Ninguém sabia. Perguntou para a equipe de limpeza. Ninguém assumiu. Maria, é claro, ficou em silêncio. Mas Carlos implementou a sugestão. E funcionou perfeitamente. A empresa economizou milhares de reais e a qualidade melhorou. Ele ficou impressionado. E agradecido. Mas ainda curioso sobre quem era o benfeitor anônimo. Maria viu o resultado. E sentiu algo que não sentia há muito tempo. Satisfação. Aquela sensação de ter feito diferença, de ter contribuído com algo valioso, era um sentimento que ela tinha esquecido que existia. E ela não conseguiu parar. Nas semanas seguintes, sempre que via um problema, deixava um bilhetinho com sugestões. Sempre anônimo. Sempre de madrugada, quando não tinha ninguém por perto. E Carlos implementava. Porque as sugestões eram sempre boas. Muito boas. A empresa começou a crescer mais rápido. A resolver problemas mais eficientemente. A tomar decisões mais inteligentes. Carlos ficou obcecado em descobrir quem era. Perguntou para todo mundo 1000 vezes. Chegou a colocar câmeras em alguns pontos estratégicos. Mas Maria era esperta. Ela sabia onde estavam as câmeras e evitava ser filmada deixando os bilhetinhos. Até que uma madrugada, tudo mudou. Carlos tinha esquecido sua carteira no escritório e voltou às 5h30 para buscar. Quando entrou, viu luz acesa em sua sala. Ficou tenso. Seria um ladrão? Aproximou-se silenciosamente. E pela porta entreaberta, viu Maria. Dona Maria, a faxineira, estava sentada na cadeira dele, lendo um relatório complexo sobre projeções financeiras e escrevendo algo num papel. Carlos ficou parado, observando. Maria estava completamente concentrada. Pegou uma calculadora da mesa, fez alguns cálculos, escreveu mais. Sua postura, sua expressão, tudo era diferente. Não era a faxineira cansada, invisível. Era alguém totalmente diferente. Alguém no comando. Alguém brilhante. Depois de uns 5 minutos, Carlos bateu levemente na porta. Maria levou um susto tão grande que quase caiu da cadeira. Ficou vermelha, gaguejando. Desculpa, eu não devia estar mexendo nas suas coisas? Eu só... Ela deixou cair o papel que estava segurando. Carlos entrou calmamente. Pegou o papel do chão. Começou a ler. Era uma análise completa sobre o relatório financeiro. Com gráficos, projeções, 3 cenários diferentes dependendo de diferentes estratégias. E recomendações finais. Tudo escrito à mão, mas com uma clareza e profundidade impressionantes. Ele terminou de ler. Olhou para Maria. É você quem está deixando os bilhetinhos. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Maria baixou a cabeça. Me desculpe. Eu sei que não é meu lugar. Eu sou só a faxineira. Mas eu não consigo me controlar. Quando vejo um problema, meu cérebro automaticamente pensa em soluções. Eu tentei parar, mas... A voz dela falhou. Carlos se sentou na beirada da mesa. Dona Maria, quem é a senhora? De verdade? Sua voz era gentil, não acusatória. Apenas curiosa. Preocupada até. E então, pela primeira vez desde que Ana tinha morrido, Maria contou sua história. Não toda, mas boa parte. Falou sobre ter sido professora universitária. Sobre ter doutorado. Sobre ter perdido tudo.
Não entrou em detalhes sobre Ana. Não tinha forças para isso, mas deu a entender que tinha perdido alguém muito importante, que tinha tido que recomeçar do zero e que tinha escolhido ser faxineira porque era o único trabalho que conseguia fazer sem ter crises. Conforme falava, as lágrimas começaram a descer. Anos de dor guardada saindo de uma vez. Carlos ouvia em silêncio absoluto, e quando ela terminou, ele também tinha lágrimas nos olhos. Dona Maria, ele disse finalmente, a voz embargada. A senhora não pode continuar sendo faxineira aqui. O coração de Maria afundou. Ela ia ser demitida, por ter ultrapassado limites, por ter se metido onde não devia. A senhora precisa estar na sala de reuniões, Carlos continuou. Tomando decisões, ajudando a empresa a crescer oficialmente. Porque tudo o que crescemos nos últimos meses foi por causa da senhora. Sem nem saber, eu tinha uma consultora brilhante trabalhando aqui. E ela estava limpando banheiros. Maria balançou a cabeça desesperadamente. Não, Carlos, eu não posso. Eu não estou pronta para voltar para aquele mundo. Eu preciso continuar sendo faxineira. Por favor. É o que me mantém sã. É o que me mantém viva. Ela estava quase implorando. Carlos estudou o rosto dela, viu o pânico real nos olhos dela. E entendeu. Ela estava se escondendo. Não dos outros, mas de si mesma, do passado, da dor. E forçá-la a sair desse esconderijo poderia quebrá-la de vez. Tudo bem, ele disse finalmente. A senhora continua sendo faxineira. Mas me promete uma coisa. Continue deixando os bilhetinhos. Continue me ajudando. E quando, se um dia a senhora estiver pronta para assumir um cargo oficial, me avisa. Porque sempre vai ter uma posição esperando a senhora aqui. Maria sentiu um alívio enorme. Prometo e obrigada por entender, por respeitar. Carlos sorriu. E eu prometo não contar para ninguém sobre quem a senhora é. Vai ser nosso segredo. A senhora pode continuar invisível, mas saiba que para mim a senhora é a funcionária mais valiosa dessa empresa. E assim eles fizeram um pacto. Um pacto secreto. Maria continuaria sendo a faxineira invisível durante o dia. Mas durante a madrugada, seria a mentora anônima que guiava a empresa por águas turbulentas. E funcionou. A empresa cresceu exponencialmente nos anos seguintes. De 30 funcionários passou para 100, depois 500, depois 1.000. Abriram filiais em outros estados, fecharam contratos milionários, viraram referência no mercado de tecnologia. E muito disso se devia às estratégias, análises e soluções que Maria providenciava. Carlos oferecia regularmente para ela assumir um cargo oficial. Gerente estratégica, consultora sênior, qualquer coisa, com salário alto, benefícios, reconhecimento. Mas Maria sempre recusava. Dizia que ainda não estava pronta, que ainda precisava estar nos bastidores. A verdade é que ela tinha medo. Medo de voltar àquele mundo corporativo. Medo de criar laços emocionais e perder de novo. Medo de ser vista. Mas principalmente, ela tinha encontrado uma paz estranha na simplicidade daquela vida dupla. De dia, limpava. Era simples, mecânico, reconfortante. De noite, pensava. Analisava. Contribuía. Era sua forma de continuar sendo quem ela era, sem ter que se expor. Sem ter que lidar com o peso das expectativas, dos relacionamentos, das emoções. Os anos passaram. Maria fez 50 anos, depois 55. A empresa continuava crescendo. Novos funcionários entravam constantemente. A maioria nem sabia que ela existia. Era apenas parte do cenário. A faxineira que estava sempre lá, mas que ninguém realmente via. Alguns poucos funcionários mais antigos a tratavam com um certo carinho. Cumprimentavam pelo nome. Perguntavam como estava. Traziam um doce às vezes. Eram pequenos gestos que aqueciam o coração de Maria. Mas a maioria? A maioria a ignorava completamente. Deixavam bagunça nas mesas sem pensar. Derrubavam coisas no chão e não limpavam. Tratavam ela como mobília. E Maria não ligava. Ou pelo menos fingia não ligar. Porque ela tinha escolhido aquela invisibilidade. Mas então, algo aconteceu que mudaria tudo de novo. Carlos tinha se casado anos atrás, com uma mulher chamada Patrícia, de uma família tradicional e rica de São Paulo. O casamento tinha sido mais por conveniência do que por amor. Maria sempre suspeitou. Patrícia gostava do dinheiro, do status, das viagens, mas não parecia realmente interessada em Carlos como pessoa. Do casamento nasceu Beatriz, e Beatriz foi criada como uma princesa. Teve tudo que uma criança poderia querer e mais um pouco. Babás, motoristas, escolas caras, viagens internacionais,
roupas de grife, tudo. E isso a deixou mimada. Muito mimada. Beatriz cresceu achando que o mundo girava em torno dela, que ela era especial, superior, merecedora de tudo. Nunca ouviu um não. Nunca teve que lutar por nada. Tudo caía no colo dela. Quando fez 18 anos, entrou numa universidade particular caríssima para estudar administração. Não porque queria, mas porque era o que se esperava da filha de um empresário bem-sucedido. Ela passou 4 anos ali, faltando mais aulas do que indo, colando em provas, fazendo trabalhos de qualquer jeito. Mas passou, porque seus pais pagavam bem e a universidade fazia vista grossa. Aos 23 anos, recém-formada, Beatriz decidiu que queria trabalhar na empresa do pai. Mas não como qualquer funcionária, não mesmo. Ela queria um cargo alto, de gerente no mínimo. Afinal, ela dizia, eu sou filha do dono. É meu direito por nascimento. Carlos tentou argumentar. Disse que ela precisava começar de baixo, aprender como as coisas funcionavam, ganhar experiência. Mas Patrícia interferiu. Você quer que nossa filha seja humilhada começando como estagiária? Ela tem diploma. Ela é da família. Merece respeito e uma posição adequada. E Carlos, como sempre fazia com Patrícia, cedeu. Criou um cargo específico para Beatriz. Gerente júnior de projetos especiais. Um cargo que, na prática, não significava nada, mas tinha o título pomposo que Beatriz queria e o salário alto que Patrícia exigia. No primeiro dia de Beatriz na empresa, Maria estava limpando o hall de entrada quando ela chegou. Beatriz entrou como se fosse dona do lugar, o que tecnicamente seria um dia, com uma bolsa de grife no braço, salto alto, roupas caríssimas. Olhou ao redor com uma expressão de superioridade. Passou direto por Maria sem nem olhar. Maria era invisível para ela, como era para tantos outros. Mas algo no jeito arrogante de Beatriz, no queixo empinado, na forma como ela olhava as pessoas com desprezo, fez um alarme soar na mente de Maria. Nos dias seguintes, as suspeitas de Maria se confirmaram. Beatriz era um desastre. Chegava tarde, geralmente perto do meio-dia, quando o expediente começava às 9 horas. Saía cedo, às 16 horas, quando deveria ficar até 18 horas. Passava o tempo no celular, fazendo compras online, conversando com amigas. Não produzia nada. E pior, tratava os funcionários com desprezo, especialmente os funcionários de cargos mais baixos. Recepcionistas, seguranças, pessoal do refeitório. E principalmente o pessoal da limpeza. Maria viu Beatriz sendo rude com Josefa, uma colega de limpeza de 60 anos, só porque ela tinha passado perto dela no corredor e quase encostou na minha bolsa a cara. Viu ela destratando Pedro, o garçom do refeitório, porque o suco estava muito frio para o gosto dela. Viu ela humilhando Roberto, o segurança, porque ele demorou 30 segundos demais para abrir a porta para ela. E cada vez que via essas cenas, algo dentro de Maria se revirava. Porque Beatriz lembrava tudo o que estava errado no mundo. O privilégio sem empatia, o poder sem responsabilidade, a arrogância sem base nenhuma. E também porque Beatriz era o oposto completo de Ana. Ana, que tinha sido gentil com todos, que tratava o porteiro do prédio com o mesmo respeito que tratava os professores, que valorizava as pessoas pelo caráter, não pela conta bancária. Ver Beatriz era como ver uma versão distorcida e horrível do que Ana nunca seria. Mas Maria se mantinha calada, porque não era problema dela. Ela era só a faxineira, invisível, insignificante. Não tinha direito de opinar sobre como a filha do dono se comportava. Até que um dia, Beatriz foi longe demais. Era uma sexta-feira. A empresa estava tendo uma festa para comemorar um grande contrato fechado. Tinha comida, bebida, música. Todos os funcionários foram convidados, do CEO ao estagiário. Era uma tradição da empresa, essa democratização das festas. Maria geralmente não ia a esses eventos. Preferia ficar nos bastidores, limpando depois que todos fossem embora. Mas dessa vez, Carlos tinha insistido pessoalmente. Dona Maria, a senhora faz parte dessa empresa há 15 anos. Mais que 90% das pessoas aqui. Por favor, venha comemorar conosco. A senhora merece. Maria tinha ficado sem graça, mas aceitou. Foi à festa, ficou num canto discreto, apenas observando. Algumas pessoas que a conheciam há mais tempo cumprimentaram. Dona Maria, que bom que veio. Ela sorriu timidamente e agradeceu. A festa estava animada. As pessoas conversavam, riam, comiam. Até que Beatriz chegou. Atrasada, como sempre.
vestida como se estivesse indo para uma festa de gala, não uma confraternização corporativa. Toda produzida, maquiagem pesada, roupa extravagante e cara. Ela entrou e imediatamente se tornou o centro das atenções. Não porque as pessoas quisessem dar atenção para ela, mas porque ela exigia. Falava alto, ria alto, gesticulava dramaticamente. Era impossível ignorá-la. Maria estava perto do buffet, bebendo um suco, quando viu a cena. Pedro, o garçom de 19 anos que trabalhava no refeitório para pagar a faculdade de enfermagem, estava reabastecendo os pratos. Ele tinha várias bandejas nas mãos, equilibrando tudo com cuidado. Beatriz, olhando para o celular sem prestar atenção, girou rapidamente e esbarrou no Pedro. As bandejas caíram. Comida espalhou por todo o chão. Pratos quebraram. Foi um barulho enorme. Todo mundo parou e olhou. Pedro ficou apavorado. Seu rosto ficou vermelho. Desculpa, senhorita. Desculpa. Ele se abaixou imediatamente para começar a limpar, com as mãos tremendo. Estava visivelmente nervoso. Era novo no emprego, tinha apenas 2 meses de casa. Beatriz olhou para ele com uma expressão de nojo absoluto. Que incompetente! Você não olha por onde anda, não? Sua voz era alta, cheia de desprezo. Pedro tentou explicar, a voz falhando. Senhorita, eu estava parado reabastecendo. A senhorita que girou e... Mas Beatriz o interrompeu brutalmente. Não me responda. Você é um simples garçom. Deveria ter mais cuidado. Deveria estar mais atento. Para isso que você serve. O silêncio na festa foi constrangedor. As pessoas olhavam para os lados, sem saber o que fazer. Alguns funcionários mais próximos tentaram ajudar Pedro a limpar, mas estavam claramente desconfortáveis. Ninguém tinha coragem de confrontar Beatriz. Ela era a filha do CEO. E então Beatriz continuou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Pessoas como você só prestam para fazer serviço braçal mesmo. Não têm capacidade para mais nada. Provavelmente nem terminaram o ensino médio direito. Pedro estava com lágrimas nos olhos agora. Ele tinha 19 anos. Estava no 2º semestre de enfermagem, trabalhando 2 turnos para pagar os estudos. Era um menino esforçado, educado, sonhador. E estava sendo humilhado publicamente por causa de um acidente que nem tinha sido culpa dele. Maria sentiu algo quebrar dentro dela. Todos aqueles anos de dor acumulada, de raiva guardada, de injustiças testemunhadas em silêncio. Tudo veio à tona de uma vez. Ela colocou o copo de suco na mesa e caminhou até onde estava a confusão. Sem dizer nada, ela se ajoelhou ao lado de Pedro e começou a ajudá-lo a limpar. Está tudo bem, ela disse baixinho para ele. Foi só um acidente. Respira fundo. Pedro olhou para ela com gratidão, as lágrimas ainda descendo. Beatriz olhou para Maria como se estivesse vendo algo nojento, algo repulsivo. Ah, você também é da limpeza? Claro! Vocês são todos iguais. Não sabem fazer nada direito. Incompetentes. Inúteis. Maria continuou limpando, tentando manter a calma, mas sentia a raiva fervendo por dentro. Beatriz continuou falando cada palavra mais venenosa que a anterior. É por isso que vocês estão onde estão. Porque não se esforçam, não estudam, não têm ambição, são conformados com a mediocridade. Foi quando Maria levantou a cabeça e olhou nos olhos de Beatriz. E disse, com uma voz calma mais firme que surpreendeu até ela mesma. Todos merecem respeito, senhorita. Independente da função que exercem. Beatriz deu uma risada sarcástica e cruel. Ah, é? E quem é você para me dar lição de moral? Você é só uma faxineira. Uma velha faxineira que passa a vida limpando a sujeira dos outros. Provavelmente nem sabe escrever o próprio nome direito. Fica no seu lugar. As pessoas ao redor começaram a sussurrar mais alto. Alguns gravavam com o celular discretamente. A situação estava saindo do controle. Maria sentiu a raiva subindo como lava de um vulcão. Suas mãos tremiam. Seu coração acelerava. Ela queria gritar. Queria dizer quem realmente era. Queria colocar aquela menina mimada no seu lugar. Mas não. Não ali. Não daquele jeito. Ela não ia descer ao nível de Beatriz. Então ela simplesmente terminou de ajudar Pedro a limpar, levantou-se com dignidade, olhou mais uma vez para Beatriz com uma expressão que misturava pena e decepção e saiu da festa. Ela foi direto para o banheiro mais distante, trancou-se numa cabine e desabou. Chorou. Chorou por Pedro, pela humilhação que ele tinha sofrido. Chorou por si mesma, por ter ficado calada mais uma vez.
Chorou por Ana, que nunca teria feito algo tão cruel com alguém. Chorou por todos os 15 anos de invisibilidade que tinha escolhido. Quando finalmente se recompôs, já eram quase 20 horas. A festa já tinha acabado. Maria lavou o rosto, tentou esconder os sinais de que tinha chorado e foi para casa. Naquela noite, ela mal dormiu. Ficava revirando na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido. Nas palavras de Beatriz, na humilhação de Pedro, no silêncio de todos que presenciaram e não fizeram nada. E ela pensou em Ana, no que Ana diria se estivesse ali. Ana sempre tinha sido defensora dos mais fracos. Sempre se posicionava quando via injustiça. Aos 10 anos, tinha defendido um colega que estava sendo vítima de bullying na escola, mesmo correndo o risco de virar alvo também. Tinha aquela coragem natural de quem sabe o que é certo. E Maria percebeu. Ela estava traindo a memória da filha. Estava sendo covarde. Estava se escondendo atrás da invisibilidade enquanto pessoas boas estavam sendo machucadas. E isso precisava mudar. No domingo, Maria fez algo que não fazia há anos. Ela pegou papel e caneta e escreveu. Não um bilhetinho anônimo com sugestões de negócio, mas uma carta formal, detalhada, endereçada ao Departamento de Recursos Humanos da empresa, com cópia para Carlos. Ela passou horas escrevendo. Documentou tudo. Cada comportamento abusivo de Beatriz que tinha testemunhado nos últimos 3 meses. Com datas, horários, nomes das vítimas, descrição exata do que foi dito e feito. Ela tinha uma memória excelente. Treinada por anos de academia, então não perdeu nenhum detalhe. Descreveu como Beatriz tinha chamado Josefa de incompetente, porque não conseguiu limpar uma mancha do lado de fora da janela do 15º andar. Como tinha gritado com Roberto, o segurança, porque ele demorou para abrir a porta enquanto atendia uma ligação de emergência. Como tinha tratado a recepcionista Júlia como serva pessoal, mandando ela fazer café, buscar comida, resolver problemas pessoais dela. E terminou a carta com um parágrafo que ela escreveu com o coração. Esta empresa sempre prezou pelo respeito mútuo entre funcionários. Sempre tratou todos com dignidade, independente do cargo ou função. Esse tem sido um dos valores fundamentais que atraem e retêm bons profissionais. Mas ao permitir que a filha do CEO abuse de seu poder e humilhe outros funcionários apenas por sua posição privilegiada, a empresa está traindo seus próprios valores. Está enviando a mensagem de que algumas pessoas estão acima das regras, que respeito só é necessário quando se trata de iguais ou superiores, e que funcionários de cargos mais baixos são descartáveis e não merecem dignidade. Isso precisa parar. Ou essa empresa perderá seus melhores valores, e perderá funcionários valiosos que não merecem ser tratados assim. Emício Silva, funcionária há 15 anos. Ela não colocou seu nome completo. Não estava pronta para se expor completamente, mas assinou de forma que Carlos saberia que era ela. Porque ele era o único que sabia seu sobrenome completo, e que ela estava ali há exatamente 15 anos. Na segunda-feira de manhã, às 5h45, antes de começar a limpeza, Maria colocou a carta na caixa de sugestões da empresa. Era uma caixa que ficava perto da recepção, onde qualquer funcionário podia deixar sugestões, reclamações ou denúncias de forma anônima. O RH checava a caixa toda segunda-feira às 9h. Maria passou o resto do dia tentando trabalhar normalmente, mas estava ansiosa. Suas mãos tremiam enquanto limpava. Seu coração acelerava cada vez que ouvia passos no corredor. Ela tinha medo. Medo das consequências. Medo de ter se exposto demais. Medo de perder o emprego que, apesar de tudo, tinha se tornado sua âncora na vida. Às 10h30, Maria estava limpando o banheiro do 8º andar quando ouviu seu nome no sistema de som da empresa. Maria da Silva, favor comparecer à recepção. Seu coração quase parou. Eles já sabiam. Já tinham descoberto que foi ela. Ela ia ser demitida, expulsa, humilhada. Com as pernas bambas, ela guardou os materiais de limpeza e desceu para a recepção. Quando chegou, a recepcionista disse apenas: "O Sr. Carlos quer falar com você. Sala dele." O tom era neutro, mas Maria sentiu o peso daquelas palavras. Ela subiu para o 12º andar, onde ficava a sala de Carlos. Bateu na porta com a mão tremendo. "Entre!" A voz de Carlos soou séria. Maria abriu a porta lentamente. Carlos estava sentado atrás da mesa, com a carta dela aberta na frente dele. Do outro lado da mesa estava Roberta, a diretora de RH, uma mulher de uns 45 anos, séria e competente.
As duas pessoas olharam para Maria quando ela entrou. Fecha a porta e senta, Carlos disse. Seu tom era diferente do usual. Não era o tom amigável e descontraído que ele sempre usava com ela. Era o tom de CEO, de chefe. E isso assustou Maria ainda mais. Ela sentou na cadeira em frente à mesa. Suas mãos apertavam o tecido do uniforme. Você escreveu isso? Carlos mostrou a carta. Maria respirou fundo e acenou que sim. Tudo o que está escrito aqui é verdade? Outro aceno. Roberta se inclinou para frente. Maria, essas são acusações muito sérias. Você entende isso? Maria encontrou sua voz, mesmo que fraca. Eu entendo, mas tudo é verdade. Eu vi, eu ouvi. Não estou inventando nada. Carlos passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço e frustração. Ele ficou em silêncio por um longo momento. E então disse: Eu acredito em você. Maria levantou os olhos surpresa. Porque eu também vi algumas dessas cenas, mas fechei os olhos. Fingi que não era tão grave, porque é minha filha. E eu falhei, como líder, como CEO e como pai. Roberta abriu uma pasta. Não é só você, Maria. Desde que recebi sua carta esta manhã, abri um canal anônimo para outros funcionários relatarem qualquer problema. E já recebi 14 relatos. 14 funcionários que sofreram algum tipo de abuso ou humilhação por parte de Beatriz nesses 3 meses. Maria ficou chocada. Ela sabia que Beatriz era má, mas não imaginava que era tão sistemático assim. Carlos parecia ainda mais abalado. 14 pessoas, ele repetiu, a voz pesada. Minha filha machucou 14 pessoas e eu não fiz nada. Você não sabia, Roberta disse gentilmente. Eles tinham medo de reclamar, porque ela é sua filha. Achavam que não seriam levados a sério, ou pior, que seriam demitidos. Ela olhou para Maria. Você foi corajosa em escrever isso. Você abriu o caminho para os outros se manifestarem também. Carlos se levantou e foi até a janela, de costas para as duas. Ficou olhando para a cidade lá fora por um longo tempo. E então disse, sem se virar: Eu vou chamar Beatriz aqui. Vou mostrar a carta para ela. E vou tomar medidas. Que tipo de medidas? Maria perguntou receosa. Carlos se virou. E havia determinação em seus olhos. As mesmas que tomaria com qualquer outro funcionário que se comportasse assim. Advertência formal primeiro. E se não mudar, suspensão. E se continuar, demissão. Mesmo sendo minha filha. Especialmente por ser minha filha. Porque ela precisa aprender que não está acima das regras. Maria sentiu um alívio misturado com apreensão. Ela vai saber que fui eu que escrevi? Carlos balançou a cabeça. Não vou dizer quem escreveu. Vou apenas mostrar as acusações e dar a ela a chance de se defender. Mas ela vai desconfiar, Maria disse. Vai querer descobrir. E quando descobrir? Ela não terminou a frase, mas o medo estava claro em sua voz. Se ela tentar qualquer retaliação contra você ou qualquer outro funcionário, Roberta disse firmemente, será motivo para demissão imediata, sem chance de recurso. Isso será deixado bem claro para ela. Carlos voltou para a mesa. Maria, obrigado. Por ter coragem de fazer isso. Eu sei que não foi fácil. Sei que você se colocou em risco. Mas você fez a coisa certa. E eu deveria ter feito isso antes de você precisar fazer. Havia vergonha em sua voz. Maria se levantou para sair, mas Carlos a chamou de volta. E Maria, você está protegida aqui. Sempre esteve. E sempre estará. Não importa o que aconteça. Maria assentiu, tentando conter as lágrimas, e saiu da sala. Naquela tarde, Beatriz foi chamada para uma reunião com Carlos e Roberta. Maria não estava presente, mas ficou sabendo depois que foi tenso. Muito tenso. Carlos mostrou a carta para Beatriz, omitindo o nome de quem escreveu. Mostrou também os outros 14 relatos. Beatriz tentou negar tudo primeiro. Depois tentou minimizar. Eles estão exagerando. Foi só uma bronca normal. Eles são sensíveis demais. Mas Carlos foi firme. Não é exagero. Não foi só uma bronca. E chamar alguém de incompetente, de burro, de inferior, não é sensibilidade de quem ouve. É crueldade de quem fala. Beatriz então tentou outra tática. Raiva. Quem teve a audácia de escrever isso? Quem me denunciou? Eu tenho o direito de saber. Roberta foi clara. Não, você não tem. E se tentar descobrir, se tentar retaliar qualquer funcionário que você suspeite, será demitida na hora. Você não pode me demitir! Eu sou sua filha!
Beatriz gritou para Carlos. Exatamente por isso é ainda mais importante que você aprenda. Carlos respondeu, sua voz firme, mas cansada. Você está recebendo uma advertência formal. Está no seu arquivo. Qualquer outra reclamação sobre seu comportamento resultará em suspensão. E se continuar, demissão. Beatriz saiu da sala furiosa. Bateu a porta. E naquele momento, Maria estava por acaso no corredor, limpando um vidro. Beatriz passou por ela como um furacão, nem notando sua presença. Mas Maria viu a raiva no rosto dela. E soube. Isso não tinha acabado. Tinha apenas começado. Nos dias seguintes, Beatriz ficou mais contida. Não gritava mais com os funcionários. Não chamava ninguém de incompetente publicamente. Mas havia uma tensão no ar. Todos podiam sentir. Era como a calmaria antes da tempestade. E Beatriz começou a investigar. Discretamente, ela perguntava para os funcionários. Tentava descobrir quem tinha escrito a carta. Ela tinha uma lista de suspeitos, os funcionários de serviços gerais. Porque eles estavam em todos os lugares. Viam tudo. Ouviam tudo. Ela começou a implicar com todos eles. Não de forma aberta, porque sabia que estava sendo vigiada, mas de formas sutis. Reclamava do cheiro do produto de limpeza. Dizia que a mesa não estava limpa o suficiente, que tinha poeira no ar-condicionado. Pequenas coisas que isoladamente pareciam razoáveis, mas juntas formavam um padrão de perseguição. 3 funcionárias da limpeza pediram demissão nas semanas seguintes. Não aguentaram a pressão constante, a fiscalização obsessiva, a sensação de estarem sendo caçadas. E isso partiu o coração de Maria, porque ela sabia que era sua culpa. Ela tinha escrito a carta. Ela tinha desencadeado aquilo. E pessoas inocentes estavam pagando o preço. Maria pensou em ir até Carlos e contar, mas tinha medo. Medo de que Beatriz descobrisse que foi ela. Medo das consequências. Então ficou em silêncio, carregando aquela culpa como um peso no peito. Até que Beatriz cruzou uma linha que não tinha volta. Era uma segunda-feira, 2 semanas depois da advertência. Maria estava limpando o banheiro feminino do 10º andar, dentro de uma das cabines trocando o papel higiênico, quando ouviu a porta do banheiro abrir. E ouviu a voz de Beatriz ao telefone. Ai, Camila, você nem imagina o que eu tô passando aqui, Beatriz dizia, sua voz cheia de veneno. Meu pai me deu uma advertência. Imagina. Advertência. Tudo porque alguma faxineira ridícula escreveu uma cartinha chorona reclamando de mim. Maria ficou imóvel dentro da cabine, prendendo a respiração. Mas eu vou descobrir quem foi, Beatriz continuou. E quando descobrir, vou destruir essa pessoa. Vou fazer ela se arrepender de ter nascido. Vou fazer ela perder o emprego dela. Vou fazer ela passar vergonha. Vou quebrar ela. Uma pausa. Beatriz devia estar ouvindo a resposta da amiga. Depois ela riu. Uma risada fria e cruel. Não tenho medo do meu pai me demitir. Ele não tem coragem. No fim das contas, eu sou filha dele. Ele não vai escolher uma faxineira qualquer em vez de mim. Ele é fraco assim. Outra pausa. E sabe o pior? Essas pessoas são patéticas. Limpam o chão para ganhar a vida. São nada. Não têm educação, não têm dinheiro, não têm nada. São fracassadas. E querem vir reclamar de mim? Eu que tive as melhores escolas, que viajei o mundo, que tenho tudo? É ridículo. Maria sentia a raiva crescendo dentro dela como uma onda gigante prestes a quebrar. Todas aquelas anos de dor, de perda, de humilhação silenciosa. Tudo veio à tona de uma vez. Suas mãos tremiam. Seu coração batia tão forte que ela achava que Beatriz ia ouvir. E o pior de tudo, Beatriz continuou, é que essas pessoas nojentas ficam por aí, respirando o mesmo ar que a gente, usando os mesmos banheiros. Dá nojo. Deveriam ter banheiros separados para a ralé. Seria mais higiênico. Foi demais. Maria não aguentou mais. Ela abriu a porta da cabine e saiu. Beatriz levou um susto tão grande que quase derrubou o celular. Seus olhos se arregalaram. Eu te ligo depois, ela disse rapidamente no telefone e desligou. Por um momento, as duas ficaram apenas se encarando. Maria, com seu uniforme simples de faxineira, as mãos ainda com luvas de borracha. Beatriz, com sua roupa cara, sua maquiagem perfeita, sua postura arrogante. Quanto tempo você estava aí? Beatriz perguntou, tentando parecer confiante, mas havia um toque de nervosismo em sua voz. Tempo suficiente, Maria respondeu,
sua voz surpreendentemente calma. Beatriz rapidamente recompôs sua postura de superioridade. Bom, então você ouviu. E sabe o quê? Não me importo, porque é verdade. Vocês são patéticos. Você é patética. Uma velha que limpa banheiros. Isso é tudo que você é. Tudo que você sempre vai ser. Maria deu um passo à frente. Você não sabe nada sobre mim. Beatriz deu uma risada de escárnio. O que há para saber? Você é uma faxineira. Provavelmente nem terminou o ensino médio. Provavelmente nunca fez nada de valor na vida. Eu sempre achei você estranha, aliás. Muito certinha. Muito superior. Como se você fosse melhor que as outras faxineiras. Mas não é. Você é igual. Nada. Eu escrevi a carta, Maria disse de repente. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Mas assim que saíram, ela sentiu um estranho senso de libertação. Beatriz ficou em choque por um segundo. Depois seu rosto se contorceu numa expressão de raiva e triunfo misturados. Era você! Eu sabia que era alguém da limpeza! Eu sabia! Sim, fui eu! Maria continuou, sua voz ganhando força. Porque alguém precisava parar você. Alguém precisava ter coragem de dizer que você está errada. Que você não pode tratar as pessoas assim. Você acabou de assinar sua demissão, Beatriz disse, pegando o celular. Eu vou ligar para o meu pai agora mesmo. Vou contar que foi você. E ele vai te mandar embora. E você vai ficar na rua, sem emprego, sem nada. Porque você é nada. Foi nesse momento que algo dentro de Maria simplesmente explodiu. Anos e anos de dor, raiva, perda, humilhação. Tudo veio à superfície de uma vez. Chega! Ela gritou com uma força que ela não sabia que tinha. Beatriz até pulou de susto. Chega dessa arrogância. Chega desse desrespeito. Chega de você achar que é melhor que todo mundo. Maria sentia as lágrimas descendo, mas não se importava mais. Você não sabe nada sobre a vida. Nada sobre luta. Nada sobre dor. Você é uma menina mimada que ganhou tudo de mão beijada e acha que isso te faz especial. Como você ousa falar assim comigo? Beatriz estava vermelha de raiva agora. Eu ouço porque alguém precisa te dizer a verdade. Maria continuou, a voz tremendo, mas firme. Você acha que é superior porque tem dinheiro? Porque tem roupas caras? Porque seu pai é CEO? Mas sabe o que você é? Vazia. Você não tem caráter. Não tem empatia. Não tem nada que realmente importe na vida. E você tem! Beatriz rebateu, sua voz cheia de veneno. Você é uma faxineira! Você limpa banheiros para sobreviver! Você não é nada! Nunca foi! Nunca será! Você é uma fracassada! Maria sentiu as palavras como facadas, mas não parou. Você não sabe quem eu sou. Não sabe o que eu perdi. O que eu sacrifiquei. O que eu escolhi para continuar viva. Não me interessa a sua história de vítima! Beatriz gritou de volta. Todo mundo tem problemas! Você não é especial! Você é insignificante! E agora você vai pagar por ter me desafiado! Eu vou... Antes que você o quê? Uma voz grossa e firme cortou o ar. Ambas viraram a cabeça ao mesmo tempo. Na porta do banheiro, de pé, com uma expressão que Maria nunca tinha visto no rosto dele, estava Carlos. Estava parado ali, não sabiam há quanto tempo, com os braços cruzados e uma expressão de raiva e decepção profundas. Pai! Beatriz ficou pálida. Quanto tempo você está aí? Tempo suficiente, Carlos disse, ecoando as palavras de Maria. Ele entrou no banheiro e havia algo diferente nele. Não era mais o Carlos gentil e bem-humorado que Maria conhecia. Era o CEO, o líder, o homem que tinha construído um império do zero. Tempo suficiente para ouvir como você realmente trata as pessoas. Tempo suficiente para ver quem você realmente é. Pai, você não entende, Beatriz tentou, sua voz ganhando um tom de súplica. Ela me atacou, ela foi desrespeitosa, ela... Eu ouvi tudo, Carlos disse, levantando a voz de um jeito que fez até Maria se assustar. Eu ouvi você dizer que ia destruir quem escreveu a carta. Eu ouvi você chamar os funcionários de patéticos, de nojentos, de ralé. Eu ouvi você dizer que eu sou fraco. Eu ouvi tudo, Beatriz. Beatriz começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e frustração. Mas é verdade, essas pessoas não são importantes, são substituíveis. Por que você está do lado delas e não do meu?
Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse juntando forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea neles. Minha sala. As duas. Agora.